paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, seja bem-vindo à TV Viva a Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. É muito bom ter você aqui para que nós possamos estudar a palavra de Deus ainda mais. Já quero desafiar você, claro, a compartilhar esse vídeo, o link desse vídeo, para que mais pessoas possam nos acompanhar e aprender a respeito da palavra de Deus. Nos ajude sendo aqui um missionário virtual. Eu tenho certeza que mais pessoas serão alcançadas e a vida delas será influenciada de alguma maneira através da ação do Espírito Santo, usando a palavra, o Evangelho do Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs, estamos chegando verdadeiramente no final dessa jornada na carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós chegamos no capítulo 15, nós vamos ver do capítulo 14 até o final, do verso 14 até o final do capítulo 15, do verso 14 ao verso 33, onde Paulo vai falar a respeito dos motivos pela qual ele escreveu a carta à igreja de Roma. Ele vai falar um pouco aqui a respeito do seu ministério, a respeito daquilo que ele estava fazendo e também dos planos que ele tinha em mente para cumprir quando ele escreve essa carta. Só lembrando a você que o que está aqui no texto do capítulo 15, do verso 14 ao 33, é, digamos, os motivos pela qual Paulo escreve a carta. Lembrando a você também que quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele está no final da sua terceira viagem missionária. Paulo já tinha pregado por toda aquela parte da Ásia Menor, tinha subido ali a parte da Europa, já tinha pregado o Evangelho nas ilhas gregas, o Evangelho já tinha sido disseminado, espalhado por toda aquela região. E como nós vamos ver aqui no próprio texto, um dos motivos e uma das estratégias de Paulo em pregar o Evangelho era pregar o Evangelho onde Jesus ainda não tinha sido anunciado. Se Paulo passasse na sua cidade e soubesse que aí já tem uma igreja plantada, ele ficava um tempo ali na igreja apenas compartilhando alguns dons, alguns ensinamentos, mas ele seguia para a próxima cidade onde não tinha igreja, por exemplo, porque esse era um dos propósitos, era um dos desafios do seu ministério, né? Era um dos propósitos que ele havia colocado no coração, anunciar Jesus onde Jesus ainda não tinha sido conhecido, anunciado, pregado. Então, Paulo está no final da sua terceira viagem missionária, ele já tinha pregado o Evangelho por toda aquela região, o Evangelho já tinha se espalhado por toda aquela região, e ele então faz a seguinte pergunta: onde o Evangelho ainda não foi pregado? Onde as pessoas ainda não ouviram falar de Jesus? Obviamente existiam vários lugares, mas Paulo ele entende estrategicamente que a Espanha era o lugar ideal onde ele poderia ir anunciar o Evangelho. E como Paulo está escrevendo essa carta aos Romanos, ali de Corinto, ou uma cidade próxima a Corinto, Paulo entende e ele sabe que tem uma igreja na capital do Império, na Itália, em Roma. E de onde Paulo estava, nas ilhas gregas, até a Espanha, Roma ficava exatamente no meio do caminho, ou ficava bem próximo, na verdade, ali da Espanha. Então, estrategicamente, Paulo ele planeja passar na igreja de Roma, ficar com os irmãos ali algum tempo, compartilhar com eles alguns dons, levantar uma oferta missionária e ir, então, até a Espanha pregar o Evangelho ali aos espanhóis que ainda não conheciam a Jesus, não conheciam a Cristo. Basicamente, esse é o contexto onde Paulo escreve essa carta aos Romanos. E eu acabei de fazer aqui para você um resumo do nosso texto de hoje, que é Romanos capítulo 15, do verso 14 ao verso 33, onde Paulo fala exatamente isso, né? E a gente vai ver aqui os pormenores a respeito desse tema. Verso 14, ele começa dizendo: meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade, conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. Do que Paulo está falando? Falando de tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele disse na carta aos Romanos anterior a isso.
né, anterior a esse texto. Olha, tudo que eu estou dizendo aqui, Paulo, como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, tudo aquilo que eu escrevi até agora, eu sei que vocês sabem dessas coisas, vocês conhecem essas coisas tão bem e vocês são capazes de ensiná-las, de reproduzi-las, de discipular outras pessoas a respeito dessas coisas que eu escrevi a vocês. Ainda assim, diz Paulo, atrevi-me a escrever a vocês sobre alguns desses assuntos certos de que só precisam de um lembrete. Sabe o que é curioso que Paulo está fazendo aqui? Paulo está aqui falando de um princípio muito importante na vida da igreja, que é o princípio da repetição. Certa vez perguntaram para Lutero por que Lutero sempre voltava às doutrinas fundamentais a respeito do Evangelho. Por que Lutero não mudava de assunto? Né? Por que ele sempre voltava àqueles temas? E a resposta de Lutero foi: porque vocês estão sempre esquecendo do Evangelho. Isso é importante. Na vida da igreja, existe uma certa necessidade de repetição, existe a necessidade de lembrete. Paulo então está dizendo para aqueles irmãos de Roma, olha, eu sei que vocês já sabem das coisas que eu escrevi, mas eu estou falando, escrevendo para vocês de novo, porque é importante lembrá-los a respeito dessas coisas. E é importante mesmo. Quando nós somos relembrados, nós somos novamente reanimados, nós somos novamente vivificados, somos reafirmados naquilo que Deus tem falado ao nosso coração, tem construído em nossa vida através da graça do Evangelho de Jesus. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer, né, olha, pois pela graça de Deus eu sou mensageiro da parte de Cristo Jesus a vocês, os gentios. Anuncio-lhes as boas novas para que se tornem oferta aceitável a Deus, separados pelo Espírito Santo. Olha o motivo pelo qual Paulo pregava, né? Por que ele escreveu as coisas que ele escreveu na carta aos Romanos? Ele responde, para que vocês possam ser uma oferta aceitável, agradável ao Senhor. Paulo se preocupava com a edificação da igreja. Paulo se preocupava com a qualidade de cristão, a qualidade de vida cristã da igreja de Jesus. E ele diz que escreve porque ele é apóstolo dos gentios. Aqui Paulo meio que evoca a sua autoridade de falar àquela igreja que ele não plantou, que ele nunca havia estado nela quando ele escreveu a carta, mas ele diz, olha, eu sou apóstolo dos gentios, eu fui chamado por Jesus para pregar o evangelho a vocês, gentios. Então é por isso que ele fala com autoridade, né? Ele vai dizer, eu tenho motivos, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio de meu serviço a Deus e, no entanto, não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, a fim de conduzir os gentios a Deus, por minha mensagem e pelo meu trabalho, convencendo-os pelo poder de sinais e maravilhas, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, apresentei plenamente as boas novas de Cristo, desde Jerusalém até o Ilírico. Então, Paulo está dizendo aqui o seguinte, olha, eu tenho motivos para me entusiasmar, eu fico entusiasmado com o que Cristo tem feito por meio do meu serviço a Deus. Eu tenho motivo para me sentir entusiasmado, até mesmo Paulo está dizendo assim, olha, eu tenho motivos para me sentir grande, importante, por meio daquilo que Deus tem feito através da minha vida. Mas ele vai dizer, olha, no entanto, eu não faço isso. No entanto, eu não ouso me vangloriar de nada. Paulo entendia que todo o seu ministério era apenas um instrumento da graça. Paulo entendia que ele não era o autor da salvação que alcançava a vida dos seus ouvintes. Paulo entendia que ele não era a fonte primária de nada. Ele era apenas um instrumento, um meio pela qual o Senhor Jesus, pelo seu Espírito, usava para que vidas fossem alcançadas, né? Ele vai dizer, olha, eu não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, a fim de conduzir os gentios a Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha, se tem uma coisa que eu me glorio, é do fato de eu ser apenas um instrumento. Eu sou só um instrumento.
eu não sou eu não sou a fonte primária, eu sou só o conduíte, eu sou só o meio pela qual Deus tem alcançado as pessoas. Se eu tinha que me vangloriar de alguma coisa, é isso, eu sou só apenas um instrumento, nada mais do que isso, né? Ele vai dizer, olha, que ele se apresentou, assim apresentei plenamente as boas novas de Cristo Jesus, desde Jerusalém até o Irírio. Interessante isso aqui. Paulo coloca nessa carta os motivos, a sua capacidade de pregar todo o Evangelho. Paulo está dizendo, olha, eu sou um instrumento e eu plenamente apresentei o Evangelho de Cristo Jesus durante todo o meu ministério. É interessante notar que Paulo está dizendo que ele não apresentou um evangelho parcial. Paulo não apresentou um evangelho acomodativo. Paulo não olhava para o público e dizia assim, o que esse público aqui não pode ouvir a respeito do evangelho. Não tinha isso. É lógico, Paulo, como era um homem inteligente, ele escolhia a ordem de como ele apresentava todo o evangelho, mas todo o evangelho era apresentado. Então ele diz exatamente isso, que ele apresenta, né? Olha, assim apresentei plenamente as boas novas de Cristo Jesus. Sempre me propus a anunciar as boas novas onde o nome de Cristo nunca foi ouvido, para não construir sobre alicerce alheio. Então, aquilo que eu disse no início, um dos propósitos pela qual, uma das estratégias de Paulo para pregar o Evangelho era anunciar Jesus onde Jesus ainda não tinha sido anunciado. Por exemplo, ele está escrevendo para uma igreja já consolidada. Ele está escrevendo para a igreja de Roma. Ele não plantou aquela igreja. Mas Paulo não está ali pregando o Evangelho para a igreja de Roma. Paulo ali, como ele mesmo disse no início desse texto, ele está apenas relembrando o Evangelho àqueles irmãos. Porque ele tinha exatamente essa estratégia evangelística. Se alguém já plantou uma igreja aqui, amém, Deus abençoe esse plantador, Deus abençoe esse projeto de plantação e eu estou indo para frente. Onde Jesus não foi anunciado ainda? Tal lugar, então é para lá que eu vou. Essa era uma estratégia dele, e era uma estratégia que Paulo usava com fundamentação bíblica. Ele vai dizer, né, ele vai citar o texto, né? Pois conforme dizem as Escrituras, aqueles aos quais ele nunca foi anunciado verão, e os que nunca ouviram falar dele entenderão. Olha, não é apenas uma estratégia missionária de Paulo. É uma estratégia missionária baseada numa certeza bíblica. Qual era a certeza, a garantia de Paulo de que alguém ouviria o Evangelho pela primeira vez e creria? Era a oratória de Paulo? Era a novidade do Evangelho, o Evangelho como uma novidade? Não. Paulo está crente durante todo o seu ministério, de que as pessoas que estão em lugares onde Jesus não foi anunciado ainda, elas crerão baseado na palavra de Deus. Paulo toma essa referência bíblica como uma promessa. Deus havia dito, lá no Antigo Testamento, ele cita o texto, aqueles aos quais ele nunca foi anunciado verão. Aquela cidade as pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Jesus nunca foi anunciado ali. Paulo diz, então, quando eu anunciar, eles vão ver Cristo. Porque a Bíblia diz que isso vai acontecer. Os que nunca ouviram falar dele, de Cristo, entenderão. Então, Paulo parte para esse público que era completamente ignorante a respeito de Jesus, com uma certeza poderosa. A Bíblia diz que quando eu falar a respeito de Jesus, eles vão entender, eles vão crer, eles serão salvos.
Irmãos, a gente precisa dessa ousadia de Paulo. A gente precisa dessa ousadia. Quantas vezes a gente deixa de falar para as pessoas a respeito de Jesus e num contexto brasileiro, onde as pessoas sabem a respeito de Cristo, já ouviram falar, tem alguma informação a respeito dele. Mas quantas vezes a gente deixa de falar por covardia? A pessoa acho que não vai entender. A gente não tem que se preocupar com isso. Não deve ser nossa preocupação. A nossa boca precisa simplesmente se abrir, falar e confessar Jesus e deixar que o Espírito Santo faça o resto. Os nossos lábios levam a palavra de Deus ao ouvido. É o Espírito que pega essa palavra e leva até o coração. Nós falamos ao ouvido das pessoas. E nós devemos fazer isso nessa certeza que Paulo tem. Se eu falar, elas vão crer. Se eu falar, elas vão entender, elas vão ver Jesus. Se elas crerem, elas serão salvas. Então, Paulo parte deste princípio fundamental e estabelece, assim, a sua prioridade de onde pregar o Evangelho. A gente precisa ter essa coragem, essa ousadia que o apóstolo tinha. Ele continua dizendo: é por isso, aliás, que há tanto tempo tenho adiado a minha visita a vocês, porque estava pregando nesses lugares. Olha que coisa interessante. Ele diz, olha, eu tenho estado ocupado pregando o Evangelho. Irmão, será que a gente pode falar isso da mesma maneira que Paulo? Será que você pode falar isso? Olha, eu não tenho tido tempo porque o Evangelho, o anúncio do Evangelho tem ocupado a minha agenda, tem ocupado o meu tempo. Já parou para perceber que a gente quer que a Igreja de Jesus cresça, mas o crescimento da Igreja de Jesus não é nossa prioridade? Já parou para perceber que isso não é uma prioridade na nossa agenda? A gente tem prioridade para tudo. A gente tem prioridade para a família e tem que ter tempo para a família, sim. A gente tem prioridade para a igreja e tem que ter tempo para a igreja, sim. A gente tem prioridade para o trabalho e tem que ter tempo para o trabalho, óbvio. Mas já parou para pensar que às vezes não existe na nossa agenda uma prioridade para a pregação do Evangelho? Uma ocupação na pregação do Evangelho? Então, nós precisamos entender que isso é fundamental. Paulo está dizendo que existe uma urgência em pregar o Evangelho no seu ministério e ele se ocupa disso, a ponto de que ele diz, olha, eu demorei em ir visitar vocês em Roma, não tinha decidido ainda porque eu estava pregando nesses lugares. Era uma prioridade para mim anunciar o Evangelho de Jesus em todos os lugares. E aí ele vai dizer mais agora, no verso 23, que terminei meu trabalho nessas regiões e depois de tantos anos de espera estou ansioso para visitá-los. Planejo ir à Espanha e quando eu for espero passar por Roma. E depois de ter desfrutado um pouco de sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem. Olha que interessante. Então aqui ele vai dizer, olha, agora chegou o tempo. Eu entendo que chegou o tempo, terminei de fazer o que eu tinha que fazer aqui, de pregar o Evangelho onde eu tinha que pregar e agora eu vou, então, planejo ir à Espanha. E nessa ida à Espanha, eu planejo passar em Roma, ficar um tempo com vocês. Nós vamos trocar experiências espirituais, nós vamos nos fortalecer uns aos outros e vocês vão aí levantar uma oferta para me ajudar na minha viagem missionária. É interessante, Paulo aqui está passando aqui uma campanha missionária na igreja de Roma, pedindo a eles para que o ajude na pregação do Evangelho, né? Então ele conta com esses irmãos. E ele vai dizer, olha, antes de visitá-los, porém eu devo ir a Jerusalém. Lembre-se, ele está escrevendo no final da sua terceira viagem missionária. Ele está longe aqui, quando ele está escrevendo isso, ele está longe ainda de chegar em Roma. O que está acontecendo aqui? Nesse período, lá na Judéia, está tendo uma fome terrível. E Paulo está na região ali das ilhas gregas, na região de Corinto. E então Paulo está dizendo, olha, antes de ir visitar vocês, eu tenho que ir para Jerusalém. Eu vou lá para servir o povo santo de Deus que está lá. Pois os irmãos da Macedônia e da Acaia juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres dentre o povo santo de Jerusalém. Isso aqui é simplesmente extraordinário o que Paulo está dizendo. Eu quero desafiar você aqui, eu quero falar com você aqui, ó, na câmera
de foco aqui, ó. Irmão, você participa das campanhas de missões da igreja? Você tem sido generoso nas campanhas missionárias? Ou você tem dado daquilo que tem sobrado? Eu gostaria de desafiar o seu coração nesse sentido. Você sabe o que Paulo está dizendo aqui? Essas igrejas da Macedônia e da Acaia eram das igrejas mais pobres de todas que Paulo plantou. Quando Paulo levantou uma oferta, começou a levantar uma oferta para ir levar dinheiro para os santos de Jerusalém, como ele diz, esses irmãos, Paulo diz que esses irmãos imploraram a Paulo para que pudessem participar desse movimento. Em contrapartida, a igreja de Corinto, que era uma igreja abastada, uma igreja rica, era uma igreja que tinha muita dificuldade em generosidade na missão de Deus, em compartilhar bênçãos, em ofertas. Paulo vai louvar a Deus pelos irmãos da Macedônia, que apesar de muita pobreza, contribuíram com muita alegria, com muita dedicação. Então Paulo está dizendo aqui exatamente isso, olha, antes de ir para Roma, eu preciso levar aqui uma oferta que os irmãos levantaram para entregar aos santos que estão lá em Jerusalém, que estão passando necessidade. Você tem sido generoso nos projetos da igreja? Você tem sido generoso na campanha de missões, que acontece todo ano em setembro? Ou você tem dinheiro para o lanche, para a pizza, se esforça e está tudo certo com isso, mas você nunca tem um planejamento de contribuir na obra de Deus? Isso é um alerta. Sabia que isso é um pecado? É um pecado. Isso precisa ser corrigido nas nossas vidas. Isso precisa ser corrigido na sua vida. Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Às vezes o nosso tesouro, o nosso coração, não está na obra de Deus, porque o nosso bolso não financia a obra de Deus. Aliás, você tem sido fiel nos seus dízimos e ofertas? Porque, meu irmão, dizer que ama Jesus, dar glória a Deus no culto, e dizer que Deus é maravilhoso, mas o seu bolso diz outra coisa, você investe os seus recursos em outras coisas, isso não é uma parte importante para você, tem algum problema aí. O nosso bolso financia o nosso coração. O nosso bolso financia aquilo que a gente ama. É assim que funciona. Então, faça uma observação da sua vida nesse sentido. Ok? Amém? E aí o apóstolo Paulo vai dizer então, e que ele está fazendo isso, antes de ir para Roma ele vai fazer isso. E ele vai dizer aqui, olha, no verso 27, os irmãos lá da Macedônia e da Acaia ficaram contentes em ajudar, pois se sentem devedores dos irmãos judeus. Olha que coisa interessante. Princípio muito importante que Paulo está estabelecendo aqui. Paulo está dizendo o seguinte, os irmãos da Macedônia eles têm a seguinte consciência, se nós fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus, foi porque esse movimento começou lá em Jerusalém. Então nós recebemos bênçãos espirituais daqueles irmãos de Jerusalém e agora nós vamos retribuir com bênçãos materiais porque eles precisam. É um princípio extraordinário que Paulo está mostrando aqui, que aqueles irmãos entenderam. Que muitas vezes bênçãos espirituais precisam ser, sim, retornadas com bênçãos materiais. A igreja que você congrega foi usada como instrumento de Deus para alcançar você. Ela te abençoou espiritualmente. O mínimo que você pode fazer, deve fazer, é abençoá-la materialmente. É isso. É isso que Paulo está dizendo. Esse é o princípio que ele está estabelecendo aqui. Em último lugar,
Paulo diz lá no verso 30, irmãos, eu peço-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Paulo pede oração. Um dos motivos pela qual ele escreve essa carta é para dizer isso aqui também. Eu quero que vocês orem por mim. Você tem orado pelo seu pastor? Você tem orado por aqueles que trabalham na obra de Deus? Como é que está a sua vida de oração? Você já imaginou Paulo pedindo oração? A gente às vezes é mal acostumado, a gente só quer saber de pedir oração, mas não quer saber de orar. Outra coisa, às vezes a gente se acha tão importante, tão grande espiritualmente, que a gente acha que não precisa pedir oração a ninguém. Pastor, então, tem uma dificuldade danada com relação a isso. Como ele está acostumado a orar por todo mundo, raramente ele pede oração por ele. Raramente ele se ajoelha para que outro ore por ele, um irmão ore por ele. Como se fosse pecado, como se a oração do irmão fosse menor do que a oração dele. Como se o Deus que ouvisse fosse diferente. Como se Deus tivesse sala VIP para a oração de pastor e a oração do membro comum é a oração comum, sem poder. Não, meu irmão. Está precisando de oração, ajoelha aí, pede o irmão que bote a mão na sua cabeça e ore por você, em nome de Jesus. Paulo, o grande apóstolo do cristianismo, pediu oração. Então esses dois movimentos são importantes. Você que se acha espiritualmente autossuficiente, tenha a humildade de pedir oração aos outros. E você que está mal acostumado, só sabe pedir oração, não ora por ninguém, precisa passar a orar pelas pessoas, precisa ser intercessor. Porque é assim que funciona. O reino de Deus é um reino de intercessores, onde nós oramos uns pelos outros. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Deus Santo, nós te louvamos e bendizemos. Senhor, nós queremos ser despertados para fazermos a Tua vontade, a Tua obra, cumprirmos o Teu Evangelho. E nós queremos, meu Deus, que essas palavras de Paulo, no final da carta aos Romanos, possam impactar a nossa vida de uma maneira direta. Que nós possamos ser despertados em pregar o Seu Evangelho com coragem, com ousadia, a todas as pessoas, indistintamente. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos também, Senhor, que o Senhor perdoe, meu Deus, o nosso pecado da mesquinharia, nosso pecado, meu Deus, da má administração do recurso que o Senhor nos dá. Porque não nos falta recurso, Senhor. O recurso é mal administrado. Nós queremos pedir ao Senhor perdão, porque muitas vezes o Teu reino não é a prioridade na nossa vida. É só um discurso vazio. Mas ele precisa ser uma prioridade. Nos ajude, Senhor, para que possamos financiar aquilo que nossa boca diz que ama, que é o Teu reino, a Tua igreja, o Teu povo. Que o nosso bolso, meu Deus, seja uma testemunha fiel disso. E que não, Senhor, que nós não possamos viver uma vida, meu Deus, onde professamos uma coisa, mas praticamos outra. Dá-nos, meu Deus, uma vida de oração, onde nós possamos ser intercessores uns dos outros. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós te pedimos, hoje e sempre. Amém. Querido irmão e irmã, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Muito obrigado a você por esse tempo, estar aqui conosco. Muito obrigado pelo seu coração. Quero desafiar você, mais uma vez, a ser um parceiro desse programa, a ser um amigo da missão. Entre aqui nas informações do site, QR Code, e seja um parceiro dessa obra missionária. Deus vai abençoar grandemente vidas com você abençoando esse programa. Amém? Quero desejar a você um bom descanso, enfim, quero convidar você para que você esteja aqui novamente conosco na semana que vem, onde a gente vai ver o nosso último sermão na carta de Paulo aos Romanos, onde ele vai citar ali uma galeria de pessoas, vai agradecer a Deus por essas vidas e a gente vai aprender algumas lições importantes a respeito disso em Romanos capítulo 16. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser.